Boa tarde, quem vai assistir essa gravação. É, eu tô feliz de estar aqui mais uma segunda-feira com todas vocês. É um privilégio para mim estar aqui segunda e sexta-feira com vocês de verdade. Eu recebo demais no meu espírito aquilo que o Espírito Santo ele quer ministrar. E eu queria começar falando o que a gente vai falar hoje sobre o Espírito Santo. E sabe. A gente já, talvez você já tenha escutado muitas vezes sobre o Espírito Santo. Mas eu queria trazer algo prático sobre o Espírito Santo. Não quero falar exatamente sobre as minhas vivências, eu tenho muita vivência no meu dia a dia com ele, mas eu não quero, talvez eu até traga algum exemplo, alguma coisa assim, mas eu quero falar sobre é, algo prático do Espírito Santo, sabe? Uma vez eu até falei, eu dei esse exemplo em algum lugar que eu estava falando. O Espírito Santo não é aquela pombinha que a gente vê nos quadros. Alguém é antigo desse jeito? Que vai na casa da avó, tinha um quadro com a pomba do Espírito Santo, assim, aquela pomba branca. Ou se você já viu na casa de algum crente, ou em algum lugar, um quadro que era ali a ilustração do Espírito Santo, que era uma pombinha branca. Não quer dizer que o Espírito Santo, a Bíblia fala sobre a pomba. Mas eu quero dizer, ele não é essa pomba. Tipo, ele não é essa pomba, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. E às vezes a gente não trata ele como uma pessoa. Sabe? A gente não lida com o Espírito Santo como se ele fosse uma pessoa. E ele é uma pessoa. E é de uma forma prática que que a gente precisa ver a manifestação do Espírito Santo. Vamos dizer, eu tô aqui, do meu lado tá a Gabi e do outro lado tá a Alexandra aqui na tela. Eu tô com elas duas aqui. Vamos dizer que elas estão aqui do meu lado fisicamente. Tô aqui. Então, se eu pega aqui meu óculos, por favor. Peraí, deixa eu tirar aqui um negocinho que entrou, que tá no teu cabelo. Sabe? É algo prático. Eu tô aqui do lado de uma pessoa. Só que a gente não conta com o Espírito Santo dessa forma. E sabe o que que é o mais louco? Ele é isso. Ele tá disponível para isso. Para tudo, tudo, tudo. Eu queria ler aqui com vocês, meninas, em Efésios 5:18, que fala assim. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo. Todas nós, quando nós recebemos Jesus, nós recebemos o Espírito Santo habitando em nós. Só que existe algo que é o Espírito Santo morando em nós e existe o poder do Espírito Santo sobre nós. E, sabe, às vezes a gente não aproveita, não desfruta desse poder que está disponível para gente, o poder do Espírito Santo. Sabe, como eu falei, eu tenho muitas experiências assim com o Espírito Santo, porque quando eu comecei a entender que ele era uma pessoa, ele é uma pessoa, porque eu via realmente o Espírito Santo como aquela pombinha branca. Aquela pombinha branca que vai sobrevoar e vai chegar perto de mim quando eu. Ah, me ajuda aqui, Espírito Santo. Tipo, numa situação assim de desespero. Mas ele é essa pessoa que tá vendo tudo que eu tô fazendo, ele está em todos os lugares, ele é o meu ajudador. Só que a gente vê, parece que a gente muitas vezes. Não sei, gente, não sei se eu tô falando só de mim, mas eu muitas vezes via o Espírito Santo como alguém que tá ali pronto para me condenar. Ia lá, ó. Vi um filme e tinha uma cena de... Uma cena errada, uma cena ruim. Sabe? Parece que às vezes a gente fica considerando que o Espírito Santo ele tá ali só para acusar a gente, criticar de alguma coisa que a gente tá fazendo. Hoje, gente, a casa tá cheia hoje. Glória a Deus, que coisa linda. É, E às vezes a gente pensa isso, sabe? Mas ele tá tão disponível para nos ensinar. Pensa no Espírito Santo como a figura da mãe. Muitas aqui são mães e outras são filhas. Mas pensa agora você como filha, a sua mãe. Não sei se você teve uma boa mãe, mas normalmente a gente às vezes até tem um probleminha ou outro com a mãe, mas a mãe é mãe, né?
Mãe é mãe. Em raríssimos casos, tem umas mães assim terríveis, né? Mas normalmente mãe é mãe, né, gente? Mãe é aquela que cuida, que ama, que ensina. E você já ouviu que a gente, na nossa mente, no nosso inconsciente, a gente relaciona a figura do pai com Deus, a figura de Jesus com irmãos e amigos, e a figura do Espírito Santo com mãe. Não é que o Espírito Santo seja mulher, não é nada disso que eu tô falando, tá, gente? Mas na nossa mente, no nosso inconsciente, a gente tem essa relação, e no nosso coração, a gente tem essa relação, né? Tanto que muitas vezes, pensa aí, às vezes você tem teve muito problema com seu pai foi ausente, ou o seu pai abandonou a casa e saiu quando você era pequena, enfim, ou sua mãe separou do seu pai, ou você nem conheceu seu pai, enfim. Às vezes, quando a gente tem problema com o pai, a gente tem problema com Deus. A gente não consegue ver Deus de uma forma próxima. E isso parece tão básico, mas eu fui parar para pensar uns anos atrás, quando eu tive essa informação, né? Falei, uau, realmente, eu, eu não tinha essa intimidade com Deus, porque realmente eu não tinha um problema com meu pai naquele momento, mas eu tive a vida toda. Então eu fui construindo essa imagem de Deus, como Deus é um Deus distante. Eu tinha aquela imagem de Deus como um Deus, o velho carrancudo que estava pronto para me castigar, né? E às vezes você tem a imagem do Espírito Santo também distorcida, ou como essa pomba branca do quadro velho de algum lugar que você viu lá, ou então você vê o Espírito Santo assim como, uau, o pastor da minha igreja tem o Espírito Santo. Ele fala em línguas, ele tem o Espírito Santo. Às vezes a gente tem esses padrões assim na mente, né? A gente cria esses conceitos. E não é disso que se trata. O Espírito Santo, a gente recebe o Espírito Santo na nossa vida quando a gente recebe Jesus. E eu queria ler aqui com você um outro texto das Escrituras, em 1 Coríntios 12 do 4, e eu vou ler até o eu acho que eu vou ler, acho não, eu vou ler até o 11, do 4 ao 11. Fala assim: existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito quem dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus que dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Para uma pessoa, o Espírito Santo dá a mensagem de sabedoria, e para outra, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. Essa versão aqui fala mensagem, mas você já ouviu? Você provavelmente já conhece como palavra de sabedoria ou palavra de conhecimento, tá? É a mesma coisa aqui. É porque essa versão está falando mensagem de sabedoria e mensagem de conhecimento, tá? E aí é que eu quero só fazer uma pausa aqui na leitura. O que que é a palavra de sabedoria e o que que é a palavra de conhecimento? Na prática, palavra de conhecimento é alguma coisa relacionada ao presente ou ao passado. Vamos dizer, o Espírito Santo falou comigo algo relacionado ao presente ou passado da Gabi. E aí, a Gabi, vou dar um exemplo, vou te usar aqui, Gabi. A Gabi, ela não é cristã, ela não conhece Jesus. Quer maneira mais fácil da Gabi se render ao Senhor de alguém ser usado para falar alguma coisa dela, sem tom de condenação, gente, que eu quero dizer, tá? Vamos dizer, falar sobre alguma dor que ela viveu, alguma coisa que ela tá acontecendo com ela naquele momento. Imagina, vamos dizer então nesse exemplo. Eu, cheia do Espírito Santo, recebi uma mensagem, uma palavra de conhecimento em relação a Gabi, que não é cristã. Aí eu chego para Gabi, a Gabi tá passando pela rua e eu chego para Gabi e falo assim: Gabi, Gabi não. Oi, moça, tudo bem? Posso falar com você rapidinho? Olha, eu não sei se você acredita em Jesus, mas ele quer que você saiba que você vai bater as suas metas. Ele quer que você saiba que você vai conseguir lá alcançar as metas que você tem para bater esse mês. Aí a Gabi fala assim: Uau, como que ela sabe disso? Deve ser alguma vidente. Só que eu falei o nome de quem? Jesus. Jesus quer que você saiba
ou o Espírito Santo quer que você saiba. A gente normalmente fala Deus ou Jesus porque as pessoas, quem não é cristão é o que mais você conhece, né? Do que falar que é o Espírito Santo, né? Isso, inclusive, até aconteceu comigo já na rua, exatamente essa fala. Oi, moça, tudo bem? Eu não te conheço. Eu não sei se você conhece Jesus, mas ele quer que você saiba que você vai bater suas metas. Aí ela, gente, aconteceu dessa forma que eu tô contando pra vocês. E eu fiquei assim, ai meu Deus, eu vou ter que falar com a pessoa que eu não conheço. E aí bateu aquela coisa assim, aquela dúvida. Ai meu Deus. E se eu tô passando. E se essa informação é uma coisa da minha cabeça? E se a pessoa nem trabalha? Ou se a pessoa tá desempregada? Só que como eu já caminhava com o Espírito Santo, eu já sabia qual era a voz dele quando ele falava comigo. Então ele falou isso comigo no meio da rua. Aí eu falei, ai meu Deus, amém, Deus, eu vou fazer. E aí eu, moça, tudo bem? Eu te conheço, mas Jesus ele quer te entregar uma mensagem. Ele está falando para você que você vai bater suas metas, que você vai chegar no final do mês e você vai alcançar as suas metas. Aí ela, meu Deus, eu estava aqui agora na rua pensando, como que eu vou fazer para bater as minhas metas? Será que eu vou conseguir pagar, né, pagar minhas contas se eu vou conseguir bater essas metas? E foi uma resposta de Deus para ela. Ela teve uma experiência com Deus naquele momento através de uma mensagem. E às vezes o Espírito Santo faz isso. Pensa, aquela mulher, ela vai querer saber mais de Jesus. Naquele momento, ela era uma correria. Ela estava como é que fala? No intervalo de trabalho dela. Então não tinha como parar ali e evangelizar naquele momento. Mas você acha que uma pessoa que recebe uma informação dessa, ela vai ficar assim, eu não quero saber quem é esse Jesus? Não, pelo contrário. Ela vai, opa, quem é esse Jesus? Eu quero saber mais dele. Ela vai procurar desse Jesus. Então pensa se isso não é uma mensagem evangelística. Então, uma palavra de conhecimento é isso, é uma palavra relacionada ao presente, o que está acontecendo agora, ou, nesse caso aí, é até uma palavra de sabedoria, né? Eu falei, você vai bater a meta, é uma coisa relacionada ao futuro. É presente ou passado. E a palavra de sabedoria, como eu falei agora, é algo relacionado, normalmente, algo que vai acontecer com um conselho. Um exemplo, Gabi, o Espírito Santo está dizendo que você, exemplo mesmo, tá? O Espírito Santo está dizendo que você vai encontrar uma flor, e essa flor, se você pegar a pétala dessa flor e colocar no seu joelho, você não vai ter mais dor no joelho. Um exemplo. Então, é uma palavra sobre alguma coisa que ela pode fazer ou deve fazer, com um conselho. Faça isso, que vai dar certo, sabe? Então, muitas vezes, a gente pensa assim: uau, eu queria ter isso aí. E eu quero te dizer, isso está disponível. Sabe o que que às vezes a gente faz assim? Ah, eu queria tanto saber o que que eu tenho que fazer. Isso está disponível para a gente saber. O Espírito Santo, ele mora em nós. Tá, mas aí por que que eu não estou vivendo isso então? Eu posso receber poder. Eu posso pedir ao Espírito Santo por esses dons. Isso é um dom. Eu posso pedir, Espírito Santo, eu quero ter palavras de conhecimento e sabedoria. E que o Espírito Santo te use para as pessoas. O dom não pode ser guardado para você, certo? O dom é para que você use para o reino. Então, só dei uma pausa aqui para falar sobre palavra de conhecimento e sabedoria e vou continuar o versículo. Os outros dons aqui, né? Para uma pessoa, o mesmo espírito da fé e para outra dá o poder de curar. Gente, peraí, deixa eu só pegar uma outra versão, porque essa versão tá com as palavras bem diferentes. Deixa eu pegar a NVI aqui. Pronto. Há diferentes tipos de dons, mas o mesmo Espírito. Há diferentes tipos de serviços, mas o mesmo Senhor, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes tipos de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Olha o que eu falei agora. É para o outro. Não é para mim, não é para o meu benefício próprio. Eu até posso aproveitar disso também, mas não é só para mim. A um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. Olha, nessa versão aqui já está falando, palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, fé, pelo mesmo Espírito. Ana, peraí, mas eu tenho fé? Então eu tenho dom? Aqui fala do dom da fé. O dom da fé, ele é diferente da fé que a gente tem. Porque até o diabo tem fé em Deus, você sabe, né? Até o diabo acredita em Deus. Até o diabo sabe que Deus existe. É o dom da fé.
Sabe aquelas pessoas que você vê e fala assim, gente, não é possível, essa pessoa tem muita fé. Ela tem o dom da fé, provavelmente, tá? É, há outro dons de curar, pelo mesmo Espírito. Há outro poderes para realizar milagres, há outro profecia, há outro discernimento de espíritos, há outro variedades de línguas, há outro ainda interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e eles a distribui a cada um como quer. O versículo, Lila, é 1 Coríntios 12 do 4 até o 11 que eu li. E o primeiro, antes disso, eu li Efésios 5:18. Eu não li a outra mensagem, se você mandou outra mensagem, acho que foi esse versículo, né, que você perguntou? Então são esses dois, Efésios 5:18 e 1 Coríntios 12 do 4 ao 11. Amém. E sabe, gente, eu dei esse exemplo aqui, eu não consigo. Eu falo que eu não vou dar, que eu não é sobre mim, realmente não é sobre mim, mas às vezes eu dou exemplos porque eu vou falar de quem, né? Eu tenho que falar das minhas vivências às vezes, então às vezes eu trago exemplo para na prática, para que a gente consiga entender na prática, né? E sabe o que é incrível? Quando eu comecei a caminhar com o Espírito Santo, nesse sentido de entender que eu poderia caminhar com ele e beneficiar alguém, eu não quis outra vida. Eu não quis outra vida. Eu não sei se tem alguém aqui. Tem. Tem alguém aqui que é lá da minha igreja. Mas ontem, isso nunca tinha acontecido na minha igreja. Eu tô há um ano, vai fazer um ano que eu tô nessa igreja, né? E ontem o Espírito Santo falou comigo sobre alguém lá na igreja e depois falou de outra pessoa e de outra pessoa. E eu falei, uau, amém, Senhor. Eu vou fazer isso. Eu sei que o pastor, ele tem. Ele nos dá liberdade para viver os dons, né, na igreja, viver, eu quero dizer assim, para manifestar os dons do Espírito. Então eu fui e fiz, né? Esperei o final do culto e falei com a pessoa. E sabe o que acontece? Você não consegue voltar a andar nessa linha e depois olhar para trás e não querer mais. Sabe por quê? Porque isso te preenche de uma forma, não é o fazer isso. Entenda? É essa parceria que a gente tem com o Espírito Santo. É, eu vou dar um exemplo aqui que eu não estava planejada para dar esse exemplo, que não é um exemplo que eu estou inventando, é uma coisa que aconteceu, mas como a gente caminhar nos dons do Espírito faz com que o reino cresça e avance, porque não é para o meu benefício, como eu falei. Eu não faço isso para eu me sentir melhor. Mas isso também, a gente acaba também se sentindo melhor, porque a gente se sente útil para o reino e a gente se sente melhor, né? Mas olha, uma vez o Espírito Santo, há 5 anos atrás, 5 anos atrás, o Espírito Santo, quando eu já estava caminhando né, nos dons do Espírito Santo, uma vez o Espírito Santo me trouxe uma revelação de algo que estava acontecendo, que na minha cabeça era impossível daquilo estar acontecendo. Impossível. Eu falei, não, isso aqui é impossível. E aí eu quero te dizer, dentro disso era um pecado de alguém. E o Espírito Santo fica mostrando o pecado de alguém por mostrar? Não. Sabe que às vezes a gente está acostumado, talvez você tenha vindo de uma igreja, né, ou está numa igreja que às vezes era assim: eis que te digo que se você não fizer isso, isso e isso, vai morrer. Essas coisas assim, às vezes meio pesadas. O Espírito Santo, eu quero te dizer, dentro do Novo Testamento, o apóstolo Paulo fala que os dons de profecia, profetizar é edificar, consolar, edificar e encorajar. Peraí, esqueci algum? Edificar, consolar. Oh, meu Deus, eu tô repetindo. Consolar, edificar, exortar. Obrigada, obrigada, Fernanda e Ananda. Exortar. Só que a exortação, ela não é o que a gente está pensando. Vou corrigir essa pessoa. Exortação é ensino. Exortação não é eu vou disciplinar essa pessoa, é ensinar a pessoa.
E aí o Espírito Santo me trouxe uma coisa assim que, como eu tô falando pra você, gente, era muito pesada. Era muito pesada pra mim, tá? É, era um ambiente de uma pessoa, eram pessoas envolvidas que era impossível eu ver aquela cena acontecendo. E eu vi essa cena. E qual é o objetivo de Deus mostrar coisas, pecados pra gente? Muitas vezes. Você orar pela pessoa ou você ajudar a pessoa. Entende? Nunca é pra você condenar a pessoa. Porque vamos lá, se eu tô pecando, a Gabi precisa me dizer que eu tô pecando? Não precisa. Eu já sei. Entende? Não é pra falar que você tá pecando, porque a gente já sabe. É pra que ou eu ore pela pessoa ou eu me coloque à disposição pra ajudar essa pessoa. Então esse é o objetivo de você ver uma palavra que um pecado, por exemplo, de alguém. E aí Deus me mostrou sobre isso que era muito pesado, tá? Era uma relação entre duas mulheres, uma delas casada, né, com filhos e tudo mais. E eu falei, meu Deus, isso é impossível. Impossível, porque era uma família muito perfeita, muito maravilhosa, e eu me inspirava nessa família. Eu falei, não, isso é impossível de acontecer. E aí o Espírito Santo, eu tava dormindo, eu não tava, isso não foi um sonho. Eu tava dormindo e eu meio que despertei, e aí eu vi essa cena na minha mente, a cena acontecendo, né? E aí eu falei, que loucura é essa? Eu tô sonhando? Pra mim foi uma coisa assim. Eu falei, será que eu tô sonhando? Isso é um pesadelo? E aí eu voltei a dormir. Era umas 5 da manhã, eu voltei a dormir. E aí, ao longo do dia, o Espírito Santo falou comigo: você vai ajudar essa pessoa. E eu falei, como assim? Como que eu ajudo nessa situação? Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu era extremamente religiosa. Extremamente religiosa. A primeira coisa que me veio quando eu vi isso foi nojo. Sendo muito sincera com vocês, nojo. Eu fiquei assim, não, não é possível, isso não é verdade. E aí, quando eu entendi que o Espírito Santo estava falando comigo que aquilo aconteceu, tinha acontecido de verdade, isso não é que ia acontecer, aconteceu. E que era para eu ajudar, eu falei, ajudar como? Aí eu já, na minha mente religiosa, eu já pensei assim, eu vou apontar o dedo e vou falar assim, eis que te digo, pare de pecar. A minha mente religiosa só pensou isso, gente. E aí o Espírito Santo, ele foi. Eu vou falar pra vocês que eu senti na minha pele, como se, de verdade, no meu físico. Imagina você recebendo uma injeção. É como se eu estivesse recebendo uma injeção no meu físico. E eu recebi uma injeção de amor. Eu comecei a me compadecer e a ter um amor. Eu já amava essas duas pessoas. Só que naquele momento me deu uma repulsa, assim, uma. Tipo assim, não é possível. Comecei a ficar com raiva dessas pessoas, entende? E aí o Espírito Santo fez algo completamente diferente. Ele me encheu de amor. Só ele, gente. Só o Espírito Santo. Eu sou podre, entende? Eu não tenho essa possibilidade sozinha de me mudar, de sair de uma pessoa religiosa para uma pessoa que ama alguém. Com esse amor, entende? Um amor que se compadece, que se coloca no lugar da pessoa, que ajuda a pessoa. Impossível, eu não conseguiria isso. Para resumir, para concluir, gente. Eu tive uma situação com uma dessas pessoas, que era bem minha amiga, tá? Ela era bem minha amiga. Ela dividia quarto comigo, inclusive. Ela dividia quarto comigo, no momento que eu estudava, né? E aí foi se. É como se eu tivesse sendo encurralada na parede. Tipo, tá chegando o momento de você falar sobre isso naquele mesmo dia, tá, gente? E eu falei, amém, Deus. Não sei como é que é, o que que é pra eu fazer. E aí ela tava falando meio revoltada comigo, tipo, colocando a culpa em tudo, em todo mundo. E eu falei, tipo assim, não era aquela pessoa que eu conhecia. E eu falei, eu sei por que você tá assim. Sabe quando sai uma palavra da sua boca e você quer que ela volte? Que eu não queria dizer isso. E eu falei, eu não planejei, saiu da minha boca. E eu falei, eu sei por que você tá assim. E aí ela, por quê? Aí eu, meu Deus, eu não sei, por que que eu vou falar agora? E aí o Espírito Santo foi moldando a conversa.
Eu permiti que ele usasse a minha boca, o meu braço, a minha mão, sabe? E aí eu falei, vamos lá pro quarto. E aí a gente foi pro quarto e aí eu falei pra ela, olha, eu sei o que aconteceu. Aí ela, como assim sabe o que aconteceu? Aí eu falei, o Espírito Santo me mostrou o que aconteceu. E aí eu nem precisei falar, graças a Deus, eu nem precisei falar o detalhe do que foi, porque ela entendeu. Do que eu falei, ela entendeu que eu já sabia o que tinha acontecido. E eu falei assim, ele está te dizendo, e ele quer que você saiba, que não mudou nada o amor que ele tem por você, que ele continua tendo planos de paz e não de mal. Ele tem um futuro para você. E eu comecei a falar, gente, e eu não sou mãe ainda, mas eu recebi naquele momento um amor de mãe por essa mulher que tem a mesma idade que eu. E eu comecei a acariciar a cabeça dela, fiz carinho no cabelo dela, abracei ela, coloquei ela no meu colo e comecei a falar como Deus a amava. Gente, vocês estão entendendo que eu falei que é impossível eu fazer isso? A Ana nunca faria isso. A Ana hoje faria isso porque a Ana não, a Ana morreu. Sabe? O meu lado religioso ainda deve ter alguns porcentinhos aqui dentro de mim. Mas graças a Deus, cada dia mais isso está muito lá embaixo, sabe? Cada dia mais eu deixo o Espírito Santo conduzir a minha vida, as minhas palavras, os meus pensamentos. Mas naquele momento eu quero dizer, sabe o que que ela me falou, essa pessoa? Ana, eu estava indo para a estrada e eu estava indo atravessar, era numa estrada daquelas rodovias assim, eu estava indo para frente de um caminhão, né? Para não viver mais. E ela falou, e eu senti algo que eu tinha que voltar. E quando eu voltei, eu tive essa conversa com você, que eu me revoltei, porque ela tava cheia de ira, ódio. Por quê? Ódio de Deus. Ela tinha ido para esse lugar para receber cura. Ela tinha ido para esse lugar para a última chance da vida dela, para mudar. E ela viveu aquilo ali, se sentindo condenada, criticada, enfim. Ninguém sabia, tá, gente? Mas é o que eu quero dizer. Condenada ela mesma, a mente dela, o inimigo. E sim, errado o que ela fez. Mas não era o fim da vida dela. O inimigo usou aquilo ali porque sabia exatamente quem ela é, né? Quem ela é em Deus. E aí, gente, ela não tirou a vida dela. Ela se manteve naquele seminário até o fim. Eu enfrentei uma situação bem difícil, porque naquele dia consegui reverter a situação. Eu não, né? Vocês estão entendendo, o Espírito Santo. Reverteu a situação. Mas nos outros dias a gente ia conviver mais uns meses ali. Um dia ela me amava, outro dia ela me odiava. Ela aliviava todo o peso que ela estava sentindo, não foi ali instantâneo. Era um processo de libertação que ela estava vivendo. Então, ai, como eu posso dizer? Ela transferia para mim, sabe? Toda a raiva. Estava com raiva de Deus, ela estava com raiva da pessoa, ela estava com raiva dela, principalmente. Então ela transferia aquilo para mim. Eu era a única pessoa que sabia, e aí eu tinha que abraçar e falar de novo. Você é isso, você é aquilo, você é amada, você. Todos os dias, todos os dias. Só que, gente, eu tava só por Deus. Só por Deus. Eu não podia contar para ninguém aquilo, não contei para ninguém, ninguém. Ninguém. Então eu tava ali sendo apoiada, sustentada, abraçada pelo Espírito Santo. Entende? O que que a parceria com o Espírito Santo vai fazendo com a gente? E porque eu ouvi a voz do Espírito Santo, não fui eu que salvei ninguém, né, gente? Vocês entendem? Mas o Espírito Santo, através da minha vida, eu me permiti ser usada naquele momento. Hoje ela é casada, tem uma filhinha, família, ela foi restaurada, sabe? E o Espírito Santo, o inimigo, ele estava querendo tirar mais uma vida. Que ele sabia o poder que existe quando alguém sabe quem é. Ela acabou esse curso, voltou para casa dela, restaurada, casou, tudo bonitinho. Ela queria que eu fosse lá fazer o casamento dela. De, assim, de tanto que a gente teve ali uma conexão. E sabe o que que é mais incrível?
a gente tem disponível isso e muitas vezes a gente não usa na nossa vida. Sabe, o dia que a gente tá mal, contar com o apoio dele. Porque da mesma forma que eu contei com o apoio do Espírito Santo para ajudar outra pessoa, eu também contei para me ajudar, porque eu tava ali. Só Deus sabe. E ele me sustentou, me apoiou naquele processo, né? É, e eu passei principalmente a partir desse ano, que eu comecei a ter esse ensino, né, sobre o Espírito Santo, eu passei a caminhar com o Espírito Santo de uma forma pessoal. Ele é uma pessoa. Ele não é um botão que eu aperto quando. Deixa eu ver se tem alguém aqui para me ajudar. Em último caso, sabe? Ah, eu já fiz de tudo. Agora eu vou ver se eu oro para ver se o Espírito Santo faz alguma coisa. Ele é o primeiro, ele não é o último, né? Então, os dons, inclusive, né, o que eu tô falando, a gente não volta, não tem como voltar para trás, não tem como olhar para trás depois que você experimenta isso. Porque eu vou dizer, como eu dei esse exemplo ontem dei palavras para três pessoas. Palavras de conhecimento e palavras de sabedoria, né? Que o Espírito Santo queria falar para essas pessoas. E sabe quando a gente olha e fala assim: ai, eu tô me sentindo inútil, não tô conseguindo, eu não tô fazendo nada, eu não tô conseguindo, não conseguindo nem cuidar de mim, Ana. Não tô conseguindo nem dar um passo na frente, entender o que que eu tenho que fazer na minha vida, vou saber o que que o outro tem que fazer da vida dele. Seja guiado pelo Espírito Santo que você vai ver que ele, no caminho, no processo, ele vai te conduzir. E você ainda vai conseguir conduzir as outras pessoas também. Com essas questões, assim, de palavras, sabe? De um conselho. Muitas vezes eu tô conversando com alguém, né? E a pessoa me conta alguma situação, e aí eu, no meio da conversa, o Espírito Santo começa a desenrolar algo ali, né? Ele começa a trazer o que que eu tenho que orar. Eu tô orando, eu tô achando que sou eu que tô orando. Eu tô achando que sou eu que tô dando um conselho pra pessoa. Aí eu falo assim, como é que eu sabia disso? A pessoa, caramba, é exatamente assim que eu tô me sentindo. É o Espírito Santo. E quando a gente é conduzido por ele, é isso que acontece. A nossa vida ganha sentido. Ganha sentido. Eu não tô dizendo, só se preocupe em ter dons do Espírito Santo por isso, gente. Não tô falando que não é isso, tá? Essa não pode ser a motivação. Ah, só que vou ficar melhor. Não é sobre isso. Porque o reino é eu me preocupar com o outro, eu olhar para o outro. Mas eu sou beneficiado quando eu ganho sentido. As minhas dores ganham sentido. Sabe, muitas de vocês já ouviram aqui o meu testemunho. Vocês não fazem ideia a quantidade de mulheres que às vezes já me procuraram. Ana, eu também sofri violência. Ana, também vivi isso. Sabe? Então a nossa dor ganha sentido quando a gente. Só que, ó, às vezes dá vontade de falar assim, gente. Não tem um primo aí não pra dar? Dá no pau desse teu. Dá no pau não, é dar. Tipo assim, ó, esquentar o lombo desse teu marido. A minha vontade na carne é só falar isso, né, gente? Vamos fazer alguma coisa aí pra prejudicar esse homem. Mas não, o que que o Espírito Santo. Qual é o conselho do Espírito Santo para essa pessoa? Sabe? O que que é que o Espírito Santo quer fazer na vida daquela pessoa? Então, ser conduzido pelo Espírito Santo, eu vou dizer que é mais do que eu acho, eu quero chegar num outro nível. Isso não é um outro nível que não é algo que está disponível para o nosso pastor somente. Está disponível para nós. Então, aqui, como eu li em Efésios 5:18, o mouse me ajuda. Peraí, que o meu mouse agora deu. Efésios 5:18. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo é viver sendo conduzido por ele e, e caminhar em poder. Esse exemplo que eu dei dessa menina que eu, no meio da rua, eu falei para ela, ó, você vai bater a meta. Pensa, ela conheceu um Jesus que se preocupa com a meta dela, ali naquele momento. E eu duvido que ela não vai querer saber mais quem é Jesus.
É porque naquele momento eu não tive tempo mais de falar, de evangelizar essa pessoa, ela estava corrida ali. Mas pensa, ela não vai ficar por aí. Então, a gente pode e a gente deve ser cheio do Espírito Santo para caminhar em poder, sabe? Como é que eu caminho em poder? Como é que eu sou uma mulher empoderada? Não esse empoderamento do mundo. Sendo revestida de poder diariamente. Espírito Santo, recarrega aqui, Espírito Santo. Não é uma única vez, eu posso pedir sempre, gente. Eu posso pedir todo dia. Espírito Santo, me enche de poder. Me enche do teu poder. Me enche do teu poder para lavar essa louça que tá desde ontem aqui e que tá. Eu já tô assim, ó, com vontade de. Tá quase. A minha avó falava assim: só falta jogar a mãe dentro dessa pia. Sabe, essas coisas assim do dia a dia. Ai, nossa, essa casa. Tô com uma preguiça de limpar essa casa. Ai, eu tenho que ensinar o dever pro meu filho. Ai, eu tenho que. Sabe, essas coisas do dia a dia. Espírito Santo, me ajuda. Me dá poder para fazer, me capacita para fazer o básico. Ana, isso é até pecado. Não é não, gente. É pecado a gente não deixar o Espírito Santo se apagar. Porque ele é uma pessoa e ele tá querendo. Ou, tipo assim, ele tá assim, ó. Ei, eu tô aqui. Fala comigo, me usa aqui, ó. Ele tá assim o tempo todo pra gente. Ei, eu tô aqui. E a gente tá assim, ignorando a presença dele em nós e através de nós. Então, sabe, a nossa inutilidade, muitas vezes, a nossa inutilidade. Deus nunca nos vê como inúteis. Nunca, nunca, jamais. Ele vai olhar para você e vai falar inútil. Ele só vai ver você como inútil se você apagar o Espírito Santo da sua vida, se você rejeitar o Espírito Santo da sua vida. Porque senão, se você não afasta o Espírito Santo da sua vida, você pode ter essas utilidades, sabe? De ajudar alguém, às vezes com um abraço, com uma palavra, com um encorajamento, edificando a vida de alguém. Sabe assim, antigamente, gente, eu tinha muito isso. Só que eu achava que isso era assim, é porque eu gostava, é porque eu gosto dessa pessoa, eu quero ver ela bem. Aí, às vezes, do nada, eu mandava um versículo da Bíblia para aquela pessoa. Ou eu mandava uma música para aquela pessoa. Você acha que isso não é nada? Não, você está sendo usada para encorajar uma pessoa, para edificar. Ana, eu não sei o que falar. Então, manda um versículo. Manda a letra de uma música. Manda um louvor para ela. E vai caminhando. E vai deixando acontecer. Vamos lá. Ana, não tenho certeza se isso é do Espírito Santo ou é da minha cabeça. Que mal vai fazer você mandar um versículo da Bíblia para essa pessoa? Não vai fazer mal nenhum. Então, se é da sua cabeça ou se é o Espírito Santo, não vai fazer mal nenhum. Oi, tudo bem? Senti de compartilhar um versículo com você. Senti de compartilhar um louvor com você. E agora eu quero que você pense aí. Parece uma bobeira isso, né? Mas sabe aquele dia que você tá mal, que você tá xoxa e capenga? Que tudo que você precisa é de uma palavra. Aí vem alguém e te envia um versículo da Bíblia, e aquele versículo parece que te. é, Ai, gente, os modelos das imagens que vem na minha mente. É, acho que é João Bobo, aquele boneco de criança que você vai enchendo com ar. Eu imaginei isso. Você vai inflando a pessoa com o ar, o vento do Espírito Santo. A pessoa tava assim, ó, aquele plástico assim, todo murcho. Você vai enchendo a pessoa com uma palavra, com uma mensagem, com Jesus te ama. Ai, Vanessa. A Vanessa colocou aí, vem a Ana e manda um áudio. Às vezes acontece isso, às vezes do nada. Olha, eu vou te mandar aqui uma oração. Ou então, olha, eu senti de te enviar, de falar algo pra você. E eu comecei fazendo com versículo e com um louvor. Então, seja usada pelo Espírito Santo, se permita ser usada. Ele não quer usar só o pastor da sua igreja. Você não precisa ter.
Um ano de crente. Você aceitou Jesus, recebeu Jesus no seu coração, já está pronta, disponível, porque o Espírito Santo já está morando em você. Então, seja usada pelo Espírito Santo e peça a Ele, Me enche, Jesus, me enche, Espírito Santo. Eu quero me embriagar desse vinho do Espírito Santo. O Espírito Santo também é na figura de vinho. Tem algumas ilustrações assim na Bíblia, que é Espírito Santo, vento, fogo, vinho, a pomba. Mas ele não é isso tudo, né? É e não é, né? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer. É uma figura, mas ele é uma pessoa. Então, se embriague dessa pessoa. Sabe assim, você tá tão colada com essa pessoa que você já se confunde quem é você e quem é essa pessoa. É, eu queria ler aqui rapidamente João 15:11. João 15:11. Eu não abri já aqui, então vou abrir aqui rapidinho. João 15:11 diz assim: Eu lhes disse isso para que a minha alegria esteja em vocês. Sim, vocês vão ficar transbordando com a minha alegria. Somente o Espírito Santo pode retirar a tristeza e restaurar a nossa alegria. João 15:11. Precisa de alegria? Seja restaurada pelo Espírito Santo. Marcos 7. Deixa eu abrir aqui. Marcos 7. Se você quiser anotar esses versículos aí, tô triste, lê esse versículo. João 15:11. Agora, Marcos 7, 21 a 23, que diz assim, vou botar meu óculos porque tá ficando difícil de ler aqui. Porque de dentro do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os assassinatos, os adultérios, os desejos de possuir o que pertence aos outros, a falta de temor a Deus, o engano, as paixões carnais, a inveja, a calúnia, o orgulho e todas as loucuras. Todas essas coisas ruins procedem de dentro, são elas que tornam as pessoas impuras. E quem é que pode restaurar, limpar todos os pensamentos impuros que querem dominar a nossa vida? O Espírito Santo. Agora eu vou ler só um último aqui. Salmos 37:8. Salmos 37:8. Ó, deixe de lado a raiva e não fique furioso. Não perca a cabeça. Isso só traz prejuízo. Somente o Espírito Santo pode retirar a raiva e te dominar, que tenta te dominar. Aí a raiva não te domina mais, o Espírito Santo te domina. Através do fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio. Só que aí muitas vezes a gente fica assim: ai, eu tô irada. O que que eu vou fazer? Vou tomar uma maracujina, que é natural. Aí você tenta deixar de ficar irada com remédio. Ou então assim, eu vou fazer aqui, eu vou começar a pintar. Eu vou começar aqui a, eu não sei como é que é o nome disso. Bob, não sei o quê. Bob Goods. Virou meio que uma febre isso. Eu vou pintar isso aqui, ou eu vou fazer crochê, eu vou fazer qualquer coisa para eu ficar tranquila. Gente, a gente não usa o recurso do Espírito Santo. E ele está disponível naturalmente, né? Naturalmente. Então, eu não queria me estender mais. Essa palavra é uma palavra de encorajamento para que eu e você a gente desfrute do Espírito Santo, que é uma pessoa que se entristece quando a gente apaga ele. E sabe como é que eu apago algo? Imagina, eu, eu sou amiga da Vanessa desde pequenininha. Sou amiga da Vanessa desde pequenininha. É um exemplo, porque infelizmente não é, né, Vanessa? Mas no espírito a gente já era. É, sou amiga da Vanessa. Aí eu fico anos sem falar com a Vanessa. A amizade vai apagando, né, gente? Anos sem falar com ela. Porque a gente precisa alimentar os relacionamentos. Então, o que que acontece? Como é que eu apago o Espírito Santo? Não me relacionando com ele. Não me relacionando com ele. Então, o Espírito Santo hoje, isso é uma mensagem para a gente despertar.
Minha filha, sabe o mais simples que você precisa? Até o mais complicado, o mais impossível? Conta comigo. Me veja como alguém que mora em você e que faz através de você, que faz em você e através de você. Gente, assim, ó, como eu falei, é porque eu realmente, não é nem que eu não gosto disso, hoje eu já entendi que testemunho gera outro testemunho, né? Mas não é, eu não queria fazer algo aqui que, tipo, contar vários testemunhos, mas eu tenho muita experiência com o Espírito Santo, de situações que eu fui vivendo e que eu passei de alguém que apagava o Espírito Santo, porque eu achava que era só o pastor da minha igreja que tinha o Espírito Santo, ou as irmãs do círculo de oração que tinha o Espírito Santo, para alguém, eu passei disso para alguém que desfruta da presença do Espírito Santo o tempo todo. E não quer dizer que antes eu tenho que. Vanessa, um beijo, Deus te abençoe. Bom plantão aí, bom trabalho. Isso não quer dizer que eu precise, né? Peraí, eu vou ficar aqui 5 horas orando antes e depois eu vou mandar uma mensagem para alguém aqui. Não quer dizer isso, gente. Porque se eu tô aqui, ó, eu me relaciono com o Espírito Santo o tempo todo, facilmente eu começo a. Eu sei qual é a voz dele. Sabe? Facilmente eu consigo saber o que que ele tá pensando e querendo que eu faça. Isso não é difícil, gente. Sabe? Eu tô falando, talvez você já viva isso, mas eu tô falando, isso não, para alguém que de repente acha que isso, ainda acha que isso é difícil. Isso não é difícil viver nessa parceria com o Espírito Santo. É natural, se torna natural. Só que você precisa se permitir. Né? Você precisa se permitir. Peraí que alguém fez uma pergunta aqui. Nívia, às vezes não converso muito com o Espírito Santo por não saber o que falar, e por isso acabo não falando muito, só quando lembro de algo. Como mudar isso? O que falar? Tudo, tudo, como você quiser falar. Sabe? Às vezes a gente tem, tipo, simples assim? Sim, porque a gente às vezes tem assim um protocolo. A gente acha que com Deus tem que falar. Eu vim da Assembleia de Deus, depois eu já fui para Batista, para várias igrejas, que eu me mudei bastante já, gente. Mas a maior parte do tempo eu fui da Assembleia de Deus. E aí eu via os pastores falando assim: Amantíssimo Deus, eterno Pai, Pai bendito, Pai de amor e amantíssimo e não sei o quê, sabe aquelas palavras assim que eu nem tinha costume de usar? E aí eu ficava assim, eu tinha vergonha de orar, porque a minha oração, tipo, não tinha aquelas palavras bonitas. E eu não sabia como falar com ele porque eu não tinha, eu falava assim, eu tenho que falar assim nesse mesmo nível. E eu vou dizer, gente, não é uma condenação, uma acusação isso, tá? Ou uma crítica nesse sentido. É só assim, uma constatação. Muitas vezes essas pessoas que usam palavras assim tão rebuscadas, às vezes elas nem se relacionam com o Espírito Santo, pessoalmente, intimamente. Elas só reproduzem ali um personagem, sabe? De que eu tenho que parecer espiritual sabe? Sabe aquela pessoa assim, muito espiritual, que está acima de tudo? Então, como falar, o que você quiser. Conte, imagina que você, imagina, primeiro eu vou falar, imagina, mas é porque ele é. Imagina que ele é o teu amigo que tá 24 horas do dia com você. E ele é esse amigo. E você falar com ele, você não vai falar com desrespeito, né? Claro, que a gente não fala com Deus com desrespeito. Mas você vai falar como você quiser falar. Inclusive, gente, eu ficava assim. Eu não vou falar que isso é uma teologia, tá? Isso não é. Não precisam fazer isso se você não entender que é dessa forma. Mas eu não tenho essa coisa assim de, eu tenho que chamar Deus de Senhor. Não, Ele é o Senhor da minha vida. Só que muitas vezes eu não chamo Deus de você, porque eu acho que é um desrespeito, mas eu trato Ele como alguém que é você e não Senhor. Que o Senhor é? Senhor, pensa o Senhor dos escravos, ele é o dono, ele é aquele que governa, ele é aquele que manda. Então, eu não posso chamar o Senhor de você, mas eu trato ele
Eu trato como se eu não tivesse um Senhor na minha vida, entende? Então, às vezes isso é pura religiosidade. Eu não tô falando que chamar, não posso chamar, não posso, não posso não. Não tô dizendo que chamar o Senhor de você é certo ou errado, tá? Eu chamo de você. Não tô dizendo que você também tem que fazer isso, tá? É por isso que eu tô falando. Eu não tô ensinando aqui uma linha teológica, nada disso. Mas eu chamo de você. E porque muitas vezes esse relacionamento que a gente tem de Deus muito distante faz com que a gente não viva o relacionamento próximo. Então eu falo, Deus, você sabe como está o meu coração. Deus, você me conhece. Eu chamo de você, né? Então eu falo como eu falo com qualquer pessoa, mas sabendo que Ele é o maior, o melhor amigo. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o resgatador. Mas ele é uma pessoa. E às vezes a gente fica assim, coloca várias características, vários adjetivos e para chamar Deus, mas a gente não basicamente utiliza do recurso principal que é assim, ele é o meu amigo, ele é o meu conselheiro, ele é o meu ajudador. Ajudador em tudo. Não diz ajudador para questões espirituais. Ou seja, ajudador em tudo. Deus, acho que eu já contei pra vocês, né? Eu fui fazer a prova de habilitação para tirar a habilitação de carro e eu tinha sido reprovada na primeira vez. Aí anos depois eu fui fazer e aí quando eu fui fazer a prova, eu falei, Deus, eu não sei dirigir ainda. Eu fui fazer a prova prática. Falei, Espírito Santo, eu não tô me sentindo segura para dirigir. Dirige na minha frente, dirige no meu lugar. Calma, gente, eu não tô colocando ninguém em perigo por aí. Se eu for até depois que eu fiz a prova, eu não dirigi mais. Então, se eu for dirigir, eu vou ter que pegar um carro e treinar um pouquinho de novo. Mas é isso, sabe? Em tudo, eu chamei ele pro que eu tava fazendo. Ele tava ali vendo. Mas eu falei, Espírito Santo, eu sei que você não é só um espectador do que tá acontecendo na minha vida. Você está aqui disponível para me ajudar em todas as coisas. Então eu chamei ele para fazer aquilo comigo. Dirige na minha frente, dirige no meu lugar. Me dá sabedoria. Fala por mim. E eu vou dizer, olha, gente, de verdade, eu não sou nada sem ele. A gente sabe, né? A gente não é nada sem ele, né? Eu não tenho a menor possibilidade de falar aqui 17 para 16 mulheres. Eu não tenho a menor possibilidade. Uma pessoa que mal sabe juntar uma frase com a outra. Eu sou essa pessoa. Eu me esqueço rapidamente das coisas. Eu não gravo versículo. Tanto que às vezes quando eu falo assim, ai, tá em. Acho que Paulo falou isso. Mas sabe, eu não fiquei esperando. Eu não fiquei esperando eu estar pronta com a minha memória perfeita e ter todos os versículos decorados para fazer o que Deus estava me mandando fazer. Ele me chamou para, vamos, ó, você vai caminhar junto com mulheres e você vai encorajar essas mulheres e você vai fazer com que elas também, muitas de vocês já estão caminhando no propósito de vocês, mas sabe aquele dia que a gente precisa ouvir de novo alguma coisa que a gente tá xoxa? Então esse grupo é para isso. E o Senhor me chamou para isso. E eu não vou ficar esperando estar toda pronta. Então é isso. E sabe como é que eu faço isso? Com o Espírito Santo. Eu não tenho a menor possibilidade de fazer isso. Não tenho. Não tenho. Né? E às vezes eu fico assim, meu Deus, como? Como? Gente, porque abrindo meu coração aqui, tá gravando, vai pro YouTube, ó, olha eu aqui, ó. As pessoas vendo eu falando isso, eu não tô mais me importando, que a minha reputação já foi pro brejo, né? Graças a Deus por isso. É, de verdade, gente, eu era a pessoa que mais me importava com a opinião das pessoas. O que que vão dizer? Como que eu vou abrir um grupo? E se ninguém entrar? E se eu falar besteira? E se, e se, sabe? E quando foi começar, esse grupo começou em março, né, desse ano, março de 2025. Quando eu fui começar o grupo, eu só obedeci a voz do Espírito Santo. Por quê?
eu calei completamente esses pensamentos da minha mente. De que, e se não entrar ninguém? E se eu não souber o que eu tenho que falar? Sabe? O Espírito Santo não tá. Eu não tô falando isso em vão. Eu não tô falando de mim agora, gente. Você tá entendendo que eu não tô falando de mim? Eu tô falando de você também. Eu tô falando de você. A gente não tem mais que se importar com o que as pessoas vão pensar. A única opinião que importa, não é que vocês não, eu não me importo com a opinião de vocês, tá, gente? Mas eu não vou deixar a opinião de ninguém me parar mais. A minha vida toda eu deixei a opinião das pessoas me parar. Mas a única opinião que pode e deve me parar é a opinião de Deus. O que que ele pensa sobre o que eu tô fazendo, né? Então, eu tudo que eu tô caminhando hoje, tudo que eu tô fazendo hoje, eu creio que o Espírito Santo me despertou para assim, filha, só obedece ao meu comando. Só seja conduzida pelo que eu tô falando. E às vezes dava muito medo de fazer alguma coisa e eu ficava assim, ah, meu Deus. E se a pessoa falar para mim, tipo, nada a ver? Nada a ver isso que você tá falando. Amém. Eu tô sendo conduzida pelo Espírito Santo? Amém. Eu tinha, assim, até o pensamento assim, ai, e se falarem que, e se acharem que eu tô querendo aparecer? Gente, pensa em tudo, tudo. Eu tinha medo de tudo. Medo me dominava. O medo me parava. Eu tô falando com mais de uma aqui. Eu tô falando. Eu falei que eu já ia parar, mas é que o Espírito Santo tá continuando a falar. Então não tem que falar. O medo tava me dominando. E sabe o que que acontece? Quando o medo domina, o medo conduz. E aí o medo te para. O medo fala assim: você vai fazer isso? Mas e se falarem, e se fizer isso? E se falarem isso pra você? Então, o que que eu passei a fazer? Ser conduzida pelo Espírito Santo, que nada pode me parar. E quando a gente é conduzida por ele, o medo, o amor é aquilo que vai iluminando o caminho e fazendo com que a gente vá numa direção ou e vá em outra. Vocês viram hoje, eu coloquei lá no grupo, eu escrevi um texto, ontem à noite eu vi o céu, eu vi uma imagem. Às vezes Deus fala comigo assim. Eu vi a imagem, eu acho que foi não sei se foi num Reels ou foi uma postagem no Instagram. Eu vi um céu estrelado, um céu bonito estrelado. E aí eu falei, amanhã quando eu acordar, eu vou escrever sobre isso, porque aquela mensagem ficou na minha cabeça. E vocês viram? Não sei se todas vocês leram lá, mas eu escrevi o texto falando sobre isso. O escuro, tá tudo escuro. Aí você pensa assim, escuridão, trevas, tudo ruim. Mas pra eu ver estrela, tem que estar tudo escuro. Quando tá tudo iluminado, eu não vejo estrela, né? Então, quando muitas vezes a gente tá caminhando em alguns lugares e a gente pensa assim, meu Deus, me tira desse lugar, me tira dessa prova. E Deus tá falando, você tá no escuro para você acender a luz. Você é a luz nesse lugar. Ai, meu Deus, acho que não tinha nem nada a ver exatamente com isso que eu estava falando, mas é porque o Espírito Santo está querendo falar mesmo, né, sobre isso. Às vezes a gente quer sair de uns lugares, quer sair de umas situações, e Deus está falando, você tá aí para você acender esse lugar. Tinha alguns empregos que eu estava, algumas vezes, que eu ficava assim, misericórdia, Deus, me tira daqui. Eu sou filha ou não sou filha? Eu sou, eu sou, como é que fala? Eu sou abençoada ou eu sou amaldiçoada? Porque tá dando tudo errado aqui. Mas Deus não me chamou para ficar sentada numa mão com açúcar. Desculpa, mas é. No mundo tereis aflições. Mas sabe por que que a gente só vê aflição? Porque a gente vê por essa perspectiva que tem que estar tudo certo sempre. E não é que tá dando errado. Quando eu tô num trabalho ruim, é porque eu sou a luz daquele lugar naquele momento. Eu tô ali para brilhar a luz de Jesus. Né? Então, às vezes eu fico assim, só tô querendo sair do lugar. E quem é que ilumina aquele lugar?
Quem é que vai iluminar? Só tem trevas naquele lugar. Então, tem que ter um filho de Deus ali. E às vezes a gente que está na roda naquele momento para ser filho de Deus naquele lugar. Ai, não podia ter nascido em outra família com menos problema? Quem nunca pensou isso, né? Eu não podia ter nascido numa família mais fácil assim? Tipo assim, ser filha do Silvio Santos, tudo certo? Vocês acham que a família do Silvio Santos também não tem problema, né? Todo mundo tem, né, gente? Eu com esse exemplo do Silvio Santos de novo. Vocês já viram, né, que eu gosto do Silvio Santos, né? De novo eu falando do Silvio Santos. Mas é isso, né? Então, que o Espírito Santo, que o Espírito Santo ele traga uma revelação clara para você. Quando eu orei, veio a palavra específica. O Senhor marcou a palavra específica. Deus tem uma palavra específica para cada uma de nós aqui hoje. Qual é a palavra que o Espírito Santo está falando específica para você hoje? Aí o que que você vai fazer? Pega essa palavra específica, que tenha sido uma frase, que tudo que eu falei não tenha nenhum ganho para você. Mas pega uma frase, que eu tenho certeza que alguma frase, pelo menos, ele falou com você. Pega uma palavra, uma frase, e anota. E vai pensando sobre isso. Deixa ele ir ministrando o seu coração sobre isso. Porque tem algo específico que ele quer ministrar hoje no meu coração e no seu coração. Algo específico. Foi essa palavra que, quando eu estava orando, ele falou: hoje é algo específico que eu quero falar com cada uma. Então, às vezes, como eu falei, às vezes eu falei blá, 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 e você entendeu ré, ré, ré. Amém. É porque o Espírito Santo queria que você entendesse esse ré, 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 entendeu? E agora eu vou parar de gravar para que quem se sentir à vontade, não, ninguém se sinta obrigada, quem se sentir à vontade pode compartilhar o que o Espírito Santo está falando aí, ou algo que você sentiu agora, enfim, o que você quiser.